Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o Cléudio Bueno, ele que é arquiteto, palestrante, discípulo da Fraternidade Branca Universal, xamã crístico e vai estar hoje nos brindando com um assunto fascinante, os essênios, atendendo a sugestão do nosso querido amigo Ricardo Pastore, que já está aí, compareceu logo no começo. Obrigada, Ricardo, pela tua sugestão de tema. Vamos aguardar aqui o Bueno começar a falar, porque ele já está aí, para que a gente possa aprender. E aí, família Pax, tudo bem? Estamos iniciando este ano, né? Na realidade, já estamos acabando janeiro, é incrível como o tempo realmente é um bem precioso. Então, precisamos aproveitá-lo de forma apropriada. Oi, Bueno, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, você como está? Tudo jóia, vamos lá. Que bom. Vamos. Então, eu peguei o finalzinho aí, eu não sei quem que pediu esse tema, quem que pediu, você estava falando, cortou para entrar a imagem. O Ricardo Pastore, que ele já está aí, Ah, o inclusive, está Ricardo. presente O Ricardo. desde o começo Ah, das lives, ele sempre está com a gente, é verdade, prestigiando. Então, é verdade. Eu achei, você falou para mim falar sobre esse tema porque tinha um pedido, mas não falou quem tinha pedido, né? Bom, mas vamos lá. Antes de começar, vamos então fazer a oração do Arcanjo Miguel? Vamos fechar os vamos lá. nossos olhos, vamos nos concentrar no nosso coração e vamos pedir então a proteção do Arcanjo Miguel para a tarde de hoje, aquelas pessoas a quem nós amamos e que estão à nossa volta. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade. Que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permitir-nos que caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. Afastai de nós as ideias perversas e más que estão ao nosso redor e as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais, espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir a erros e às faltas, e que o nosso coração esteja sempre ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo da má qualificação do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós um mensageiro fiel da suprema verdade, da nossa alma, e que possamos assim, Arcanjo Miguel, vós que é o protetor da humanidade, dos reinos e da nossa Mãe Terra e de todos nós, para que essa oração se cumpra e possa ser manifestada aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bom. Bom, eu não sei bem o que o Ricardo queria pedir a respeito dos essênios. Porque sempre quando a gente fala dos essênios, a gente sempre acha que tem uma inspiração por parte dos essênios na, na condução, na caminhada, na parte do trabalho que o Mestre Jesus fez no ministério dele, daqueles 3 anos em que ele serviu através da palavra, dos 30 aos 33. Bom, a verdade é o seguinte, que na época de Jesus, né, se a gente perguntar qual era a religião, a gente fica um pouco assim pensando, espera aí, mas eles eram judeus, eles estavam na Judéia, eles estavam na Galileia, eles tinham o templo para rezar, mas qual era a religião? Bom, na verdade,
ele se dividiu em 4 religiões ou em 4 filosofias, vamos dizer assim. Ele se dividiu nos zelotes, que é bem deixado claro em alguns capítulos, em alguns versículos da Bíblia, os saduceus, que também era uma facção de estudos que tinha dentro do Torá, depois tinha os fariseus e depois tinha os essênios. Então, na verdade, eram 4 correntes que tinha de estudo em cima do Torá. O que era a Torá? A Torá eram os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que depois foram sendo acrescentadas algumas histórias conforme o povo hebreu foi se desenvolvendo, mas principalmente os 5 primeiros livros que eram estudados, que foram escritos por Moisés, que até então era o profeta supremo, vamos dizer assim, e mensageiro de Jeová, que era o Deus hebreu, né? Só que nessa conturbação toda, nós temos um personagem que aparece para conturbar esse processo de entendimento entre essas 4 facções. E quem se apresenta é Alexandre, o Grande, que é o grego, que faz uma conquista ali naquela área. Aliás, faz uma conquista na parte ocidental muito grande. Ele só perde em conquista em tamanho de área, não em termos de população, mas em área, ele só perde para Gengis Khan. Alexandre o Grande, então, ele leva uma visão para aquela área completamente diferente da visão que os hebreus tinham da questão religiosa. Está parando aí, né? Da questão religiosa. Pode falar. Da questão. Se interromper alguma coisa, você vai falando que depois eu repasso. Da questão religiosa. Porque Alexandre era grego. Então, a visão filosófica de Alexandre era completamente diferente daquilo que os hebreus imaginavam e cultuavam. Na verdade, a cultura grega ela tinha uma concepção que era helenista. Ela era totalmente helenista. Ela tinha essa cosmovisão helenista através de glorificar o ser humano. Já os hebreus tinham uma glorificação ao Senhor, a Deus. Então, era uma concepção completamente diferente. Enquanto um cultuava o Senhor e tinha todo um processo religioso que era desenvolvido em cima da palavra, deixado na Torá por Moisés, a questão da cosmovisão helenística, trazido por Alexandre, tinha a questão cultural, tinha a questão filosófica, tinha a questão do atletismo, e daí vinha a questão religiosa, que era a questão onde se contornava todos os titãs e todos os deuses, que eram, então, vamos dizer assim, panteados na Grécia. Essa visão conturbada ali no Oriente Médio, antes dos romanos chegar, começou a ter uma subversão por parte dos hebreus. Porque quem conquista quer colocar exatamente a sua hegemonia, o seu pensamento, a sua cultura, o seu modo de pensar em quem é conquistado. Né? Se nós levarmos as revoluções que existiram, a gente vê muito bem isso. Algumas foram sociais, algumas foram econômicas, mas outras foram cultural, como aconteceu na China, com Mao Tse-tung, que acabou praticamente com a religião na China. E assim que eles invadiram também o Tibete, acabaram com a religião no Tibete, a ponto do Dalai Lama ter que sair de lá. Exato. Então, aonde existe uma conquista, um conquistador, tenta-se pôr essa visão.
Só que com os hebreus a coisa foi mais drástica, porque eles não podiam ter o sabá, ou seja, ter no sábado descanso. Eles tinham a tradição da circuncisão, que foi proibida a circuncisão. Então, eles tinham que comer carne de porco, eles tinham que partir para cerimônias, algumas ligadas ao sangue, que até então isso era proibido. Isso começou a ter um choque muito grande entre essas duas correntes. Sim. Então, o que aconteceu? De duas, uma. Ou essa subversão ela vencia, ou os conquistadores aniquilavam essa situação. Mas, na verdade, é que isso foi colocado de um certo ponto de vista de uma forma bem interessante, porque os hebreus souberam contornar essa situação a tal ponto que acabou ficando com pouca força essa questão helenística, mesmo porque numa batalha na Índia, Alexandre morre, a quem ele tinha deixado ali no Oriente, naquela parte da Judéia, da Galileia, ficou muito enfraquecido e estava surgindo um novo poder, que era Roma. Né? E esse novo poder, nessa transição, os hebreus retomam para si a finalidade maior da sua religião, dividida entre aquelas 4 correntes que eu falei. Bom, os essênios, nós vamos falar só dos essênios, dos outros 3 eu não vou falar. Os essênios, eles tinham uma participação muito grande em 3 áreas ali presentes. Eles estavam presentes na Galileia, eles estavam presentes na Judéia e eles estavam presentes um pouco no Sinai, que já faz parte do Egito. Então, eles, somando todo esse pessoal naquela época, eles davam mais ou menos em 4.000 pessoas. Eles tinham mais ou menos 4.000 pessoas que pertenciam a essa corrente. Né? E eles tinham uma visão interessante, que eles iam formar um exército. Eles iam formar um exército que servia ao Senhor, a Deus. Porque eles também tinham essa mesma condição de que Deus era único e que estava presente na vida deles e que o estudo deles tinha uma concepção diferente das outras 3 correntes. Né? Esse exército de Deus, na verdade, era um exército de luz. Eles imaginavam um exército de luz que estaria combatendo um exército das trevas. E que todos tinham que estar se preparando e preparado, porque isso iria acontecer. Isso iria acontecer. E eles reservaram um lugar para se manter, escolher um lugar, uma montanha, para fazer uma grande fortaleza para esse treinamento. Que quando houvesse esse momento, todos estivessem preparados para isso. Que seria uma grande batalha. Eu vou falar um pouco mais adiante sobre ela, mas que seria uma grande batalha. O problema dessa história toda é que concentrou-se a ideia dos essênios mais ali no Mar Morto, por causa das cavernas de Qumran, aonde foram encontrados vários pergaminhos escritos pelos essênios. Mas as principais qualidades dos essênicos, que é muito difícil você encontrar em qualquer uma das correntes, e até mesmo nas religiões, e até mesmo nas filosofias, é a questão da obediência. Né?
faça aquilo que eu falo, mas não faça aquilo que eu faço. Né? Eles não. Eles pregavam alguma coisa e faziam aquilo que eles pregavam. Né? Então, eles tinham uma obediência praticamente cega nos estudos que eles faziam e na interpretação dos estudos que eles tinham. E eles também seguiam o celibatário. Eles eram todos celibatários, porque eles precisavam dessa energia e a concentração dessa energia para o dia dessa batalha. Então, eles não podiam estar fracos de espírito. Eles tinham que estar praticamente fortes, concentrados naquilo que eles tinham que fazer. E eles tinham um estilo de vida próprio, completamente próprio. Eles tinham uma alimentação que eles faziam alimentação. Ninguém podia fazer alimentação para eles. Eles faziam a própria alimentação e comiam a alimentação que eles faziam. Ninguém poderia fazer essa alimentação para eles comerem. Né? Eles tinham compromissos muito fortes com aquilo que eles pregavam. Né? Os textos que eles escreviam e que deixaram naquelas urnas, nas cavernas em Qumran, lá no Mar Morto, eles tinham como praticamente textos sagrados. Porque eles achavam que eles eram os detentores da revelação das palavras divinas. Porque entre eles, para escrever esses pergaminhos, tinha muitos visionários. Eles tinham visões a respeito, eles recebiam, eles eram videntes também. E recebiam as vozes para aquilo que eles tinham que fazer para passar para os demais. Então, eles tinham um compromisso alto, muito diferenciado daquelas outras três correntes. Então, o que a gente pode ver é que eles viviam uma expressão muito clara que às vezes aparece na Bíblia, que é: o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. E eles, em comprometimento a essa fé e essa justiça, que não era dos homens, mas era do coração que eles faziam essa justiça, eles eram diferenciados dos demais. Porque eles não tinham nada e tudo aquilo que eles tinham, eles dividiam com quem não tinha. Então, era uma coisa assim, diferente do que tinha na época. Porque a gente, quando fala em judeu, fala em árabe, a primeira coisa que a gente pensa é no comércio, é no dinheiro. Né? Que desde pequenininho o árabe já é ensinado a trabalhar no comércio e a ganhar o seu dinheirinho. Né? E o judeu ainda, mais ainda. Né? Porque ele tem um estilo todo diferente e sabe como ganhar. Ele é estudioso na matéria da riqueza. Ninguém tem tanta riqueza, vamos dizer assim, uma facção religiosa como os judeus em número, porque eles são menores, por exemplo, do que a Igreja Católica. A Igreja Católica tem um numerário muito grande de riqueza, mas também é a religião que tem mais adeptos no planeta. Mas olha que a balança fica mais ou menos quase que ali. Então, a gente vê que eles sabem realmente buscar a riqueza. Agora, esse lugar que eles escolheram para a grande batalha era um lugar que muita gente já ouviu, né? Que muita gente que já leu na Bíblia, muita gente acho que já tem até filmes a respeito disso, que é Massada. Massada. Massada era o lugar que os essênios escolheram. Às vezes é visto como o povo de Israel, às vezes é visto como os judeus, mas, na verdade, quem escolheu o lugar e quem se apossou desse lugar, na verdade, eram
os essênios. Eles que escolheram esse lugar. Bom, a partir desse momento que as coisas estão sendo desenvolvidas, e aí a gente tem que colocar uma coisa que poucas pessoas sabem, é que quem fazia parte dos essênios também, antes de Jesus aparecer nessa historinha, era João Batista. João Batista acompanhava os essênios. Por isso que quando ele falava, ele arrastava multidões. Ele tinha os ensinamentos, ele tinha o conhecimento, ele fazia parte dos essênios, né? E ele era primo de Jesus. E assim como os essênios acreditavam no Messias. Só que os essênios tinham claro para eles que, na verdade, não viria um Messias, mas viriam 3 Messias. Porque era a Trindade, sempre na Trindade, que os essênios viam as coisas. Uhum. Então, eles tinham certeza que João Batista era um deles. Uhum. João Batista era um deles. Estava faltando os outros 2. Foi quando João Batista, depois e antes do batismo, traz Jesus para a convivência dos essênios. Só que Jesus, nessa história toda, ele já vem com um cabedal, ele já vem com conhecimento essênico de um outro lugar. Então, quando ele é apresentado para os essênios, em vez dele se sentar, ouvir e absorver o conhecimento, aconteceu justamente o oposto. Assim como Jesus, quando criança, foi apresentado no templo, Jesus adulto, com os essênios, é justamente esse tombo. Uma criança ensinando aos professores e aos rabinos dentro do templo é a mesma coisa que o Mozart criar uma sinfonia, né, com 9, 6 anos de idade. Sim. Agora, Mozart é adulto e criando uma ópera é completamente diferente daquele Mozart criança, que tinha aquela genialidade como Jesus tinha no templo. Jesus adulto, no meio dos essênios, tem essa concepção, né? Ele não está apenas fazendo uma partitura aos 6 anos, como ele fez no templo. Ele estava fazendo era uma ópera, quando ele se sentava com os essênios. Então, o que a gente precisa dar uma parada agora aqui, antes da gente continuar? Se Jesus tinha esse conhecimento, essa sabedoria essênica, da onde ele trouxe isso? Então, lembrem-se vocês que lá, um pouquinho no começo, eu disse que os essênios estavam na Galileia, na Judéia e um pouquinho numa parte do Sinai, que faz parte do Egito. Sim. Né? Bom, a gente tem que lembrar que Jesus, quando nasceu, ele saiu de Belém meio às pressas, junto com a família sagrada, o seu pai José e Maria, porque Herodes estava passando a faca em todas as criancinhas, com menos de 2 anos. Eles, se mandaram para o Egito. No Egito, começa a verdadeira história, vamos dizer assim, dos essênios. Mas como essa história apareceu no Egito? Essa história, na verdade, Carmen, ela nasce, os essênios, eles nascem, na verdade, lá na Lemúria. Essa é a verdade. Eles nascem lá na Lemúria, através de todo um espectro totalmente espiritualista, baseado no conhecimento espiritual da grande criação e do grande criador da primeira raça. Só que nesse momento que está se vivendo a Lemúria, também no outro lado está vivendo a Atlântida. Mas só que o planeta ainda tem muitas atribulações.
tem muita coisa acontecendo na sua crosta terrestre. Tem muita movimentação, tem muito terremoto, maremoto e muita coisa está acontecendo nos ajustes das placas tectônicas. E o que acontece com a Lemúria? Submerge. Enquanto que na outra parte, Atlântida ainda fica sobre a superfície. Só que lá na Atlântida, a briga ela não é tão espiritualista como era exercida na Lemúria. Na Atlântida, era dividida também em 3 correntes de domínio daquele continente. Era dividido entre os políticos, entre os cientistas e entre os espiritualistas. Aqueles mesmo que tinham na Lemúria uma outra configuração. Porque aqueles 2 continentes, eles viviam praticamente em épocas contemporâneas. Então, o que acontece? Quando existe o tremor para derrubar também a Atlântida, ela é dividida em 2 partes, através praticamente de um rio, como se fosse um rio, longo, grande, e que eu poderia dizer que teria mais ou menos as dimensões do Mar Vermelho. E aí o que acontece? As correntes ficam divididas em 2 partes. E uma dessas partes analisa corretamente e com rapidez que aquilo que havia acontecido no outro continente também ia acontecer com a Atlântida. Só que toma as providências mais, vamos dizer assim, com planejamento e saem de Atlântida e vão em direção ao continente africano. Passa pelo canal de Gibraltar e entra pelo mar Mediterrâneo e entra na foz do Nilo e entra no Egito. Entrando no Egito, das 3 correntes que tinham os políticos, os cientistas, os espiritualistas, vão juntos. Vão juntos, um pouco de cada camada. O resto da Atlântida submerge. Quando chega no Egito, aquelas pessoas que são espiritualistas, que vieram de lá da Atlântida e que tinham já uma camada de confirmação e de conhecimento daquilo que tinha na Lemúria, eles levando para o Egito, imediatamente eles fizeram a corrente para serem formadores da energia de Ísis. Ísis. Os espiritualistas focaram na imagem de Ísis quando chegaram no Egito e ali consagraram na Ísis aquilo que os espiritualistas achavam de importante, ou seja, a força vital. Puseram em Ísis a força vital. Aí uma outra corrente pegou Anubis. Uma outra corrente pegou Anubis, que servia da força das ilusões. Da força das ilusões. Essa parte de Anubis, ela fica misturada um pouquinho do governo, dos políticos, e fica um pouquinho dos cientistas, sem nada de espiritualista. E a terceira corrente, que é de Ptah, que faz, então, assim, a corrente do preservador. Do preservador. Ali, a corrente é inteirinha política. Então, os cientistas ficaram com um pouquinho de uma fatia, os espiritualistas ficaram com uma boa fatia, seguindo a corrente de Ísis, e de Ptah ficaram os políticos, os governantes. Bom, o que acontece? Como os cientistas
ficaram uma pouca divisão, o que eles fazem? Eles preferem se dividir nas outras duas camadas onde eles não tinham representantes. Então, eles se dividem em 3/3, os cientistas. Um pouco vai para Ísis, um pouco vai para Ptah, já que eles estavam em Anubis. Isso através do tempo. Né? Eles vão fazendo isso a ponto de eles ficarem nas 3 correntes. E aqueles cientistas que se chamavam, lá na Lemúria, e aqueles cientistas que eram autodominados na Atlântida, no Egito, passaram a se chamar sacerdotes. Passaram a se chamar sacerdotes. Então, eles ocuparam uma função religiosa, que seria daqueles que estavam na corrente de Ísis, na força vital. Mas não aconteceu isso. Eles viram, então, sacerdotes, nas 3 camadas. Bom, nós temos, então, todo o panteão egípcio de adoração, mas nós temos também Amon-Ra, e nós temos também na classe política, nós temos o faraó. Nós temos Amon-Ra e nós temos o faraó. Dentro dessa visão, a única coisa que a gente vê é que os essênios, eles estão praticamente fora da estrutura de comando no Egito. Eles estão completamente fora da estrutura, porque os sacerdotes estão nas 3 camadas e o faraó ficou na camada política. Quer dizer, político, os cientistas que viraram sacerdotes, e aí vinham os espiritualistas, que eram que deviam dar condição e base de sustentação dentro do Egito. Coisa que não aconteceu. Coisa que não aconteceu. E nós temos que lembrar também que durante todo esse processo, teve um faraó que era muito enérgico. Tinha um faraó que ele governava mesmo com pulso forte, que era Tutmés III. Tutmés III, ele governava de uma forma tão forte que ele sequer admitia som que viesse dos essênios quando eles estavam perto do trono. Enquanto os sacerdotes podiam falar, e ele, que era faraó, o governo maior dentro do Egito, que dava todo o comando, aquela corrente que vinha de Ísis, do templo de Ísis, ficava em silêncio o tempo inteiro. Sequer era permitido um som, quanto mais falar alguma coisa. Então, ele era muito rígido com os essênios. Ele era muito rígido. Mas a gente tem que lembrar que quem ia suceder Tutmés III e que estava sendo preparado para o trono, nada mais, nada menos era do que Akenaton. Akenaton ia subir ao trono. E o que os sacerdotes estavam vendo? Que Akenaton tinha toda uma formação essênica. Ele tinha toda uma formação essênica, porque ele tinha ido estudar em Heliópolis, que era o centro da cultura e o centro da sabedoria divina no Egito, onde inclusive Moisés estudou mais tarde. Então era como um centro de captação de energia em Heliópolis violento. Os sacerdotes começaram a perceber que a coisa ia começar a sair do comando deles na hierarquia. Que ia ter o faraó, eles que vinham e o resto da turma que estava embaixo. Mas
Akhenaton já estava preparando um tombo. A turma que estava embaixo vinha para cima e a turma que estava no meio ia descer. E eles perceberam isso. Mas houve uma coisa, um acontecimento na vida de Akhenaton, já que ele tinha toda essa iniciação, vamos dizer assim, dos essênios, junto ao templo de Ísis, ele também tinha visões. Ele também ouvia. E numa dessas visões, ele estava em peregrinação no deserto, ele vê Deus. Ele vê um disco solar. E ele tem a concepção naquela hora que só existe um Deus, que é um Deus único. E tem que ser um Deus único. Mas essa era a filosofia dos essênicos. Desde lá da Lemúria, depois na Atlântida, e que tinha sido passado para ele nos ensinamentos e nas iniciações em Heliópolis, através dos essênios no templo de Ísis. Os sacerdotes logo acordaram. Falaram, opa, essa coisa não vai dar certo. Porque além dele ter visto esse disco solar, ele já vinha respirando essa coisa. Ele já vinha recebendo essa coisa do Deus único. Tanto é que ele faz uma cidade, Amarna, no meio do deserto. Ele cria uma cidade quando Faraó, o pai morre, Tutimés III morre, ele assume, mas os sacerdotes já estavam fazendo a cabeça de uma outra classe, que era muito boa também, que vinha bem atrás, que era a classe militar, a qual dava sustentação ao Egito, ao poderoso Egito. Os sacerdotes já vinham na orelha dos militares falando, ó, esse cara vai aprontar, esse cara vai acabar com o exército, porque ele é da paz. Ele não era da guerra, ele tinha criado Amarna justamente para fazer uma capital voltada para a paz e para a luz. Sim. Ele queria governar altamente uma consciência elevada. Mas aí ia desestruturar totalmente a hierarquia egípcia. E os sacerdotes foram lá na classe militar e falaram, ó, vocês vão perder a boquinha de vocês. Ele vai desmanchar o exército, ele vai pôr todo mundo na casa, todo mundo vai se alimentar bem, não vai ter mais guerra. O negócio dele é outro, ele criou um Deus, que até então, esse disco solar, ele deu o nome de Atom. Então, ele foi criando toda uma filosofia nova. Através de quem? Atrás dele estavam os essênios. Estava o pessoal do templo de Ísis. Estava o pessoal de Heliópolis. Estava tudo nas costas dele. E essa sabedoria que ele tinha adquirido, ele tinha claramente o que ele precisava fazer no Egito para ele levar o Egito a um outro patamar. Deixar o Egito no patamar que tinha a Lemúria e deixar o Egito no patamar que estava, uma determinada época, Atlântida. Ele queria isso para o Egito. E sabiam que essas pessoas que tinham estado na Lemúria e tinham estado na Atlântida tinham recebido toda essa cultura, tinha recebido toda essa sabedoria e esse conhecimento que ele precisava resgatar para o povo egípcio. Mas bateu de frente com os sacerdotes. E é aí que a coisa começa a se complicar, porque a casinha dele começa a cair. A casinha dele começa a cair e ele bate com as 10. Ele bate com as 10, algumas pessoas até acham que ele foi envenenado, e até hoje não acharam o corpo de Akhenaton. Até hoje, acharam todas as múmias, mas não acharam de Akhenaton. Né? E aí, o que acontece com os essênios nessa visão? Eles começam a correr risco. A correr risco. Eles saem, então, do Egito e vai para um lugar, um pedaço de terra que se chama Hebron. Hebron.
eles vão para um pedaço de terra que se chama Hebrom. Nesse lugar que se chama Hebrom, existem, na verdade, 13 tribos. Ah, peraí, Bueno, não era 12? Jacó mais 12 filhos? Como é que virou 13? Pois é, não é que virou 13. Eram essas 12 tribos que moravam em Hebrom, que eram os 12 filhos de Jacó, mas tinha uma outra tribo que estava junto com as outras 12 e que formavam 13 tribos. Essa 13ª tribo se chamava Roquites. Roquites. E Roquites, com H. Uotites, como queira. Essa tribo aceita os essênicos. É o que se dá melhor com os essênicos. Porque as outras 12, elas têm uma filosofia do Torá. E são justamente as 12 tribos, que cada uma compõe os filhos de Jacó, que até então estão lá, vamos dizer assim, em Canaã, está lá na Judéia, está lá na Galiléia. Mas durante esse percurso, os essênicos entram nos Roquites e os Roquites aceitam os essênios, porque até então eles não tinham sido enquadrados e não tinham sido absorvidos pelas outras 12 tribos. Eles também eram rejeitados. Então, se os essênios chegaram, é lógico que eles vão ficar com a gente, porque eles também vão ser rejeitados lá. Então, ficou com essa 13ª tribo. E ali eles florescem. Ali eles vão florescer. Vão florescer para depois chegar lá na Galiléia, chegar na Judéia e fazer aqueles 4.000. É ali que eles começam a florescer. E a sabedoria deles começa a ser respeitada por essa 13ª tribo. Só que acontece uma coisa nesse desenrolar todo. Existe fome, existe sede. E aí é onde entra a questão do José, que é vendido por uma caravana que vai para o Egito e que se torna um governante aonde o faraó tem o sonho e ele decifra que terá 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Nesse período das 7 anos das vacas magras, todo mundo das tribos migra, vai imigrar para o Egito, sob algumas condições. Vão receber rebanhos, vão receber terras, vão receber comida em troca dos seus serviços. Até então, não eram escravos. Até então, não eram cativos. Porque era um povo, na verdade, acompanhou Jacó quando foi para lá para encontrar José. Aí é uma história que não dá para entrar, mas qualquer hora a gente explica melhor. E aí o que acontece? Eles ficam anos lá, eles saem do Hebrom e ficam anos lá no Egito. Aí o que acontece? Chega um determinado momento que a fome passou lá na terra de Hebrom, lá em Canaã, lá na Judéia, lá na Galiléia. Passou. O que acontece com essa 13ª tribo? Como eles são muito psychic e eles são junto, uma formação essênia, e os egípcios já tinham essa noção dos essênicos, porque os essênicos já tinham convivido com eles, eles falam, olha, o negócio é o seguinte, nós vamos devolver todo o rebanho que nós recebemos, nós vamos devolver toda a terra que a gente recebeu, nós vamos fazer um pagamento de toda a comida que nós comemos e nós vamos voltar para a nossa terra. O povo egípcio aceita essa troca. Quando os hebreus tentam fazer isso, eles falam, não. Vocês vão ficar. E aí se tornam cativos. Aí se tornam escravos. Mas o povo essênico queima no chão. E sai do Egito. Sai do Egito numa boa. Saindo do Egito numa boa, eles levam
para Hebrom. Uma parte do Egito, que eles já tinham perdido quando estavam em Hebrom. Eles levam agora um pouco dos costumes egípcios, na hora que eles retornam para Hebrom. Eles levam um pouco com eles de hebreus, que até então já estava assimilando a cultura essênica, que sai da tradição hebreia e passa para a tradição essênica, e que também acompanha, como vamos dizer assim, numa corrente de fiéis, a retornada para Canaã, para Hebrom. Hebrom, Canaã, Judéia, Galileia, é uma porção de terras, como se fossem pequenos estados ou pequenas cidades. Mas cada um tem a sua parte, cada um vive no seu quinhão. Se entrar no quinhão do outro, aí já tem uma certa discussão. Então, o que a gente vê? O que a gente vê? Que quando eles chegam em Hebrom, uma parte daquele povo que era hebreu e que conseguiu sair do Egito, junto com aquela 13ª tribo, quando eles chegam na terra de Canaã, de Hebrom, eles se dividem. Eles se dividem. Então, os essênios viram uma turma, vamos dizer assim, que é os essênios de Israel, e tem os essênios da Lemúria, da Atlântida e do Antigo Egito, que se chama Acaxian. Quase Acaxia. Acaxian. Acaxia. O povo essênio é Acaxia. O nome do povo essênio correto é Acaxia. Só que ele é dividido. Quando nessa volta do Egito lá para a terra, vamos chamado de Hebrom, eles se dividem. Uma parcela vai para Israel e a outra parcela fica em Hebrom. A parcela que vai para Israel é justamente a parcela que vai ter contato com Jesus e que vai ter contato com João Batista. E eles vão ali, nessas considerações que eles vão fazendo, os essênios, eles ficam divididos em 3 correntes, praticamente hoje no mundo. Nós temos uma corrente em Israel, ainda, um pequeno número, mas tem, uma corrente no Egito, que é ainda daquela tradição, daquela época, né? E essa tradição essênica que está em Israel também é da época de Jesus, e por incrível que pareça, tem uma corrente que está nos Estados Unidos. E tem uma corrente que está nos Estados Unidos. Então, essas correntes, elas têm formas diferentes que não se entrosam nas atitudes que cada um tem em relação à obediência às escrituras que são sagradas segundo eles. E o que eles fizeram mais tarde? Muitos deles perderam a vida naquela grande batalha que aconteceu, só que não, eles chamavam da batalha da luz, né? Que era a luz contra as trevas, mas na verdade foram praticamente os essênicos, mais uma parte dos judeus, contra os romanos, que se rebelaram contra os romanos, assim como aconteceu na época de Alexandre. Porque os romanos, quando chegaram sem a cultura estabelecida daquele pedaço de chão e quiseram pôr, através da sua conquista, a ideia romana, que era única e exclusivamente de tributos. Tanto é que Mestre Jesus chegou a dizer, né? Dê a César o que é de César, que era justamente essa parte material. E ali, nessa parte do templo, vamos dizer assim, dos saduceus, dos zelotes, e um pouquinho também dos fariseus, que se completava na direção do templo, para ter uma boa harmonia com o Império Romano, foi feita uma aliança.
para que eles pudessem professar a fé deles sem levar em julgamento de quem era o governo político. Então ficou a questão política no alto, a questão religiosa no meio e a questão tributária e material embaixo, que dava sustentação para essa pirâmide. Ela só ficou desgovernada quando apareceu a figura do Mestre Jesus, que eu já falei um pouquinho na semana passada em relação a Maria Madalena, quando no templo eles tiveram a iniciação e ele se transformou num rei, e foi chamado Rei dos Reis. Quando ele foi chamado Rei dos Reis, bateu em vamos dizer assim, bateu em dois sinos, que ecoou na Judéia inteira e na Galileia. Ou seja, na questão religiosa, né, se intitulando Filho de Deus, e depois sendo um rei maior do que César, do que Tibério. Na época, era César. Né? Tibério, César era um nome assim que nem o czar, né? Que nem imperador. Né? Mas nessa época já não era mais Júlio César, né? Era Tibério o imperador de Roma. Então, o que acontece? Jesus estava incomodando nas duas esferas. Tanto na esfera religiosa, que batia de frente com a questão da Torá, porque até hoje o povo judeu espera o Messias. Para eles não é Jesus. Né? Para algumas correntes, Jesus ainda é o Filho de Deus e um profeta, para algumas menores. Mas para o povo judeu é interpretado como alguém que apareceu para anarquizar a situação. Mas a ideia de Jesus era mostrar uma nova situação. Era mudar aquilo que foi ensinado no Velho Testamento e mostrar que o que importava, na verdade, eram três coisas. Né? Eram três coisas. Era o tripé da mensagem de Jesus, eram três coisas. Né? Primeiro, a fé. Né? Segundo, a caridade. E terceiro, o amor. Ele fazia esse tripé, Jesus. Né? Até as curas dele, até as curas do Mestre Jesus, tudo bem. Até as curas do Mestre Jesus era feito em cima desse trinômio. Né? Você tem fé? Você acredita? Então, a cura era estabelecida. Era uma forma dele prestar caridade. Né? Quando ele estava, às vezes, com seus discípulos, e todos tinham acabado de pescar, e todos estavam reunidos, comendo um peixe, tomando um vinho, até mesmo bebendo água, que era a coisa mais prática entre eles, e aparecia, por exemplo, um leproso, todo mundo saía martelando o leproso para sair da vila, ou para sair daqueles lugares da praia onde eles estavam pescando. O que fazia Jesus? Ele se levantava, pegava um peixe, que às vezes era o dele, do próprio prato, e levava para o leproso. Pegava no rosto do leproso, beijava a testa do leproso, entregava o peixe na mão do leproso e depois perguntava para o leproso se ele tinha fé e se ele acreditava. E a cura era feita. Então, ali ia, né, a fé, ali ia a caridade e ali ia o amor. De todos os ensinamentos que ele fez e que ele deu para os discípulos irem para todos os recantos do planeta, todos eles estavam levando um pouco do aprendizado essênico. Sim. Da sabedoria essênico, que veio desde lá da Lemúria, onde todos pregavam a mesma coisa. A fé, a caridade, o amor, a paz, a luz. Ele trazia junto com isso, com ele. E ele muda, então, toda a filosofia através dos 4 primeiros evangelhos, né? E ele fala assim, né?
ele fala que é um novo tempo. Nada foi mais igual àquilo que existia lá atrás. Isso aconteceu na Sexta-feira Santa, isso aconteceu no sábado, enquanto ele descansou, porque ele estava cumprindo toda uma ritualística do sabá, mas no domingo, na sua ressurreição, né, no seu renascimento, nem o sol era igual, nem o céu era mais igual, nem os pássaros cantavam mais igual, nem as cachoeiras tinham as águas batendo nas pedras como batiam. Tudo já havia mudado, tudo já era novo, tudo já era uma nova vida, baseado justamente nessa sabedoria, nesse conhecimento que ele também já havia tido lá no Egito, quando criança, quando adolescente e quando ele veio para Jerusalém, quando ele veio ali para a Judéia, para a Galiléia, e tudo aquilo que ele passava no templo, ainda criança, já continha essas informações. Porque eram interpretações que ele fazia da Torá, mostrando que aquilo que havia sido escrito, o entendimento não era aquele que estava sendo dado. O novo entendimento que o pai pedia era outro. Com certeza. Muito bom, Bueno. O tempo está acabando. O Ricardo Pastore te mandou um grande e carinhoso abraço e as pessoas estão elogiando e agradecendo. Amanhã, família Pax, eu estou aqui com o Romário Faé falando sobre mundo virtual e leitura de runas. Tua mensagem final, Buenito, para nós. A minha mensagem final, Carmen, é que com esse calor que está fazendo, todo mundo tenha uma sabedoria de fazer o menos esforço possível, beber bastante água, não se expor muito ao sol, né? Ter bastante paciência, bastante cautela, né? Dormir o que puder, ficar com a casa arejada, com uma boa ventilação, porque é necessário nesse momento que a gente está vivendo. E quero também desejar a todos uma boa noite, que inicie um final de semana numa sexta-feira com muita paz, com muita luz, que nós iniciemos também a semana, né, com muita saúde, com muita proteção, com muito trabalho, porque todos nós, hoje em dia, precisamos. Gratidão pelo convite, gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada, Buenito. Beijo. Gratidão, namastê, Beijo. família Pax.